A perigosa intensificação dos ataques de todos contra todos os poderes, com o povo pagando a conta no meio, tende a acabar muito mal. Analisando friamente, aparentemente o desfecho do conflito institucional insano será pela imposição suprema de um impeachment forçado do presidente, ou a inegibilidade para a reeleição de Bolsonaro em 2022, ou ainda pode resultar em uma reunião histórica, na marra, entre os titulares dos poderes da República, incluindo o militar, para lavar a roupa suja, com ambas as partes cedendo. Como isso poderia acontecer? Sinceramente, não faço ideia. O fato é que os donos do poder em Brusundanga nunca engoliram a eleição do capitão e não veem a hora de arrancá-lo da cadeira presidencial. Mas o mandato de Bolsonaro seria catastrófico para o establishment, que se viu diante de um inimigo casca-grossa que não está disposto a roubar ou deixar que roubem. E, acima de tudo, tem apoio popular e está realizando entregas com seu ministério técnico, apesar de todas as sabotagens. Falando nisso, enquanto o couro come em Brasília, o trabalho continua e o governo segue entregando resultados impressionantes. O superministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, está esfregando na cara dos incompetentes que comandaram o governo e sua pasta durante décadas que sim, sem roubar e trabalhando sério, é possível colocar o Brasil nos trilhos, tirá-lo do atoleiro. Basta olhar para as milhares de obras inacabadas, por incompetência e logicamente por desvios de recursos, que estão finalmente sendo entregues após décadas de enganação e roubalheira. Portos, aeroportos, estradas, ferrovias, hidrovias, enfim, o Brasil todo está se transformando em um gigantesco canteiro de obras. Mas como isso é possível? Afinal, os recursos são limitados e ainda estamos atravessando a maior crise sanitária da história mundial. Simples, transparência, ritmo intenso e gestores técnicos. Com essa mistura, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem garantido o êxito da missão de tirar o Brasil do buraco. O ministro Freitas, que vem entregando obras e batendo martelo sem parar, afirmou que a infraestrutura pensa a longo prazo e que obras inacabadas não geram taxa de retorno ou retorno social. A política de concluir obras resgata investimentos perdidos e os transforma em resultados. É o legado que os ministérios técnicos estão deixando para as próximas gerações, um impacto de médio e longo prazo sem precedentes. Além disso, terminar obras paradas é eliminar ativo político, pois são usadas para agregar em promessas políticas por políticos corruptos em época de campanha. Freitas disse que de vez em quando perguntam a ele o que acha de críticas de que o governo Bolsonaro está concluindo obras de outros governos. Ele afirmou que acha um elogio, pois no governo Bolsonaro, infra é política de Estado sendo cumprida e não de governos. Ele afirmou que seu ministério está honrando o que o presidente Jair Bolsonaro os orientou a fazer. Olha, primeiro, cada crítica dessa que a gente conclui obras de gestões anteriores, para mim é um elogio, né? Porque imagina se a gente chegasse no Ministério e pegasse todo o elenco de obras que nós encontramos e, não, isso aqui não fomos nós que começamos, vamos deixar isso aqui para lá e vamos começar as nossas, porque a gente precisa ter o nosso carimbo. Aí a gente não conclui as nossas e alguém pensa a mesma coisa e a gente vai ficando com aquela situação que o Brasil chegou de ter 14 mil obras de diversas pastas inacabadas. Uma obra inacabada não gera taxa de retorno, não gera retorno social, o usuário não percebe por que aquela obra está daquele jeito, o pagador de impostos não sabe por que está pagando seu imposto. A gente fica com aqueles monumentos ao descaso. Então, nós completamos obras de 47 anos, nós completamos obras que estavam paradas há 20, há 15, há 11. Então, como é que eu não vou acabar uma obra que o outro governo começou? A gente tem que encarar a infraestrutura como uma questão de Estado. E esse é o grande mérito do presidente Bolsonaro, que não descontinuou nenhum projeto. Continuou, encarou realmente a infraestrutura como uma questão de Estado, manteve equipes que estavam engajadas em projetos em outros governos, manteve o portfólio de projetos, porque realmente a infraestrutura se pensa a longo prazo. A gente desenha alguma coisa na prancheta e vai realizar, às vezes, vai começar 2, 3 anos depois. Projetos que o TCU aprovou agora, nós estamos trabalhando desde 19. Então, são 2 anos e meio para conseguir chegar num leilão e mais 3 anos para iniciar investimento. Quando a gente fala em ferrogrão, a gente está pensando 10 anos na frente.
E tudo que nós estamos fazendo é para ter uma matriz de transportes muito mais equilibrada daqui a 15 anos. Então, a descontinuidade é o principal risco da política pública. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, na assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Água nas Escolas, desabafou e escancarou a desastrosa e criminosa gestão dos recursos públicos nos desgovernos anteriores, que desviavam dinheiro público enquanto crianças não tinham sequer água potável em escolas. Nos envergonha saber que 100 mil alunos não têm água potável na escola. Isso é triste. Um país sempre voltado para propaganda. Eu estava me lembrando agora, isso em 2014, quando o BNDES fez um empréstimo para uma grande empresa de carnes do Brasil. 450, ou melhor, 9 bilhões de reais. O empréstimo casado, com a obrigação de dar 5% para partidos políticos. E assim foi feito. Acredito que quase todos os partidos políticos ter recebido uma fatia desses 450 milhões de reais em 2014. Corrigindo, estaria na casa dos 700 milhões hoje em dia. O que acontecia com o nosso Brasil no passado? A quem serviu o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal? A que propósito? Aos donos do poder da época. E eu lembro muito bem desde 2014, que na minha conta foi depositado 200 mil reais com o doador originário, a JBS. Devolvi essa grana. Ninguém que recebeu essa grana, foi mais de 450 candidatos, foi de má fé, ou recebeu de forma irregular, foi depositado em conta. Isso é uma pequena ponta do iceberg, como outra do BNDES. Pedi para o Montezano levantar para mim o montante para que amigos do rei comprassem aviõezinhos particulares, obviamente, pagando aí 3% de taxa de juros anual, 5 vezes abaixo da Selic da época, não me engano. Que Brasil era esse, pessoal? Que vergonha! E se falava na época, tirei os pobres da miséria. Para onde estava indo o nosso Brasil? O que aconteceu de lá para cá? Uma pessoa que indicou logo depois o presidente do BNDES está presa no Rio de Janeiro. Pedi ao Montezano também levantar para mim, está na iminência e concluir isso tudo. Isso tem que ser de domínio público. O dinheiro que foi legalmente, eu pensava que era caixa preta, mas não, foi legalmente para o exterior. Com medidas provisórias alteradas no cantinho e votada, aguardando o momento para que a votação fosse simbólica e não nominal. O montante é assustador. E o que a maioria dos países, pelo menos, fazem no momento, com a Venezuela? Não paga nada. Fez obras faraônicas nesse país, e eu pedi para ele oficialmente, para evitar ficar apenas no discurso. Era para isso que prestava as instituições do Brasil? E toda vez que eu meto o dedo numa ferida dessa, o mundo cai na minha cabeça. Eu estou disposto, irei, enquanto Deus me der força, até o final da linha. É vergonhoso saber que 100 mil crianças não têm água potável, por causa de 40 milhões de reais. Isso é 10% daqueles 5% que a JBS pegou emprestado no BNDES. E olha, quem pega algo emprestado, acho que muitos aqui já pegaram, é porque está no sufoco. Como é que você pega um empréstimo de 9 bi e 450 milhões você dá para partido político? Compra de partidos políticos? Que política era essa? Devemos esquecer isso daí? Temos que mostrar, porque afinal de contas,
para muita gente ainda, né? Em especial a elite, uma parte da elite de Brasília, interessa a volta dessas pessoas que corrompiam, que se corromperam, que não tinham qualquer zelo com a coisa pública, que não se interessavam com a qualidade daqueles indicados para compor esses bancos oficiais. Cada diretoria para um partido político. Daí se acha 50 milhões no apartamento de um e de outro. Corria frouxo o negócio. Eu falo isso em tom de desabafo também. Que enquanto estiver dando porrada em mim, não tem problema. Os canalhas pegam família, pegam amigos, pegam gente humilde que trabalha do meu lado, abre-se inquérito contra eles, começa a se acusar de atos antidemocráticos. Então é um momento aqui de reflexão, de agradecer ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, a sua visão social, cumprimentar o João Roma por essa sua iniciativa, mas também de não esquecermos um passado não tão remoto assim,